Olá, meus amiguinhos, tudo bom com vocês? Bom, esse momento de pandemia, estudar em casa, para muitos tem sido um sacrifício. E nós, professores, temos que dar o nosso chamado pulo para alcançar vocês, alunos do ensino fundamental e médio, ok? Quem vos fala é o professor Ivanildo e eu vou gravar agora uma aula enfocando a questão da existência dos números naturais, ok? Bom, eu vou de cara dizer que os números naturais, eles surgiram de forma, podemos dizer, natural, assim como são os números, e por isso talvez tenha ganho este título de números naturais. Há muito tempo atrás, uma das profissões de maiores destaques, além do militar, era a questão de criador de ovelhas, caprino, ovino, enfim. Só que não existiam na ocasião os chamados números. Eles não sabiam contar. E de cara eu já quero recomendar neste vídeo um outro vídeo, não é meu, mas eu vou recomendar. Procurem aí no YouTube a história do número 1. Esse vídeo ele vai sintetizar isso que eu estou expondo aqui. Aquilo que eu vou deixar registrado neste vídeo, ok? Bom, nesta condição, os chamados pastores, eles tinham vários no seu rebanho, né? Seja ovelhas, seja, enfim, cabra, o que quer que seja. E eles não sabiam como contar, então, por que não existia o número? Então eles pegavam várias pedrinhas, cheixo, rocha, ok? E à medida que eles tiravam essas ovelhas do aprisco, a cada ovelha que saía, ele colocava no seu chamado bisaco, que é uma espécie de saco feito de pano. Então, a cada ovelha que saía, ele colocava uma pedrinha lá. Uma pedrinha, outra pedrinha, outra pedrinha, outra pedrinha. E levava lá para o pasto, né? Para se alimentar. E no final da tarde, quando ele voltava, à medida que as ovelhas iam retornando ao aprisco, a cada ovelha que entrava, ele tirava uma pedrinha de dentro daquele bisaco. Ou seja, daquela sacola. Se chegasse ao final, entrou todas as ovelhas e não sobrou nenhuma pedrinha, significa que não tinha mais nada. Portanto, aí surgiu a questão do número 0. Ou seja, a cada uma ovelha seria uma pedrinha, 2 pedrinhas, 3 pedrinhas e assim por diante. Essa história se sucedeu e ganhou corpo, vamos assim dizer, por conta de um povo da época chamado de indo-arábicos. Bom, mas ainda falando em números naturais, nós temos que fazer subdivisões. E vocês estão já percebendo que aqui eu escrevi, olha, sem o 0, que é um N com a barrinha lateral com asterisco em cima. Então, toda vez que um determinado conjunto ele aparece e tem esse asterisco em cima, significa que o 0 não faz parte daquele conjunto. Do número natural, sim, aparece o 0. Mas número natural com asterisco em cima, não aparece. Vejam bem, aparece o 1, o 2, o 3, o 4, sabe? 9, 10, termina aqui? Não! Vai 11, 12, 15, 50, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Esse será o salário de vocês quando vocês estiverem trabalhando, se gostarem de matemática, ok? Então, aqueles que gostam de matemática, que se aplica a estudar, a sequência desses pontinhos que nós chamamos de reticência vai ser o alcance do seu salário, ou seja, quanto mais você conhecer de matemática, mais vai ser o seu salário, ok? Bom, do jeito que existe esta condição, lembre que eu falei que os números naturais, eles têm subdivisão.
Esse aqui é o número natural sem o zero. Aqui eu posso desenhar ou posso chamar de conjunto dos números ímpares. Números naturais ímpares, que são 1, 3, 5, 7, 9, 11 e aí por diante. Ok, gente? Bom, se tem os ímpares, também temos o pares, os chamados números pares. Quais são os números pares? Acredito que todos vocês saibam. Números pares são aqueles números que são divisíveis por 2. Se o número que é apresentado não for divisível por 2, ele não pode ser considerado porque ele não é número par. Quais são os números pares? O 2, o 4, 6, 8, 10, 12 e aí por diante, gente. Vocês entenderam até aqui? Bom, temos também um número que no ensino fundamental não é muito falado, mas eu já quero dar uma rápida pincelada aqui, porque vocês têm que conhecer. É o chamado conjunto dos números primos. Quais são os números primos? Para ficar fixado. Porque primo não é aquele que é filho da sua tia, não, hein? Ou, na verdade, os números primos é aquele que é divisível apenas pelo número 1 e por ele mesmo. Ou seja, não tem outro número que divide ele. Quais são eles? Eu separei apenas alguns aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Nenhum desses números citados, ele encontra um outro divisor que dê o final 0, com exceção ele mesmo, ou o número 1. Não que o número 1 vai dar final 0, né? Qualquer número dividido por 1 vai ser ele mesmo. Ok? Até aqui? Agora nós temos também, ainda como subdivisão dos números naturais, os números chamados números quadrado perfeito. E quais são esses números? É o número 1, o 4, 9, 16. Mas por que quadrado perfeito? É aquele número que elevado ao quadrado você encontra um resultado. Por exemplo, o número 2, o quadrado dele é 4. O número 3, o quadrado dele é 9. O número 4, o quadrado dele é 16. Vocês entenderam? Bom, até aqui eu acho que ficou bastante claro. Eu vou fazer umas anotações aqui para que fique mais claro para vocês, ok? Prestem bem atenção. Eu não quero estender muito o vídeo para não ficar cansativo. Vamos escrever um número qualquer aqui. Vamos escrever o número 7, 5, 3, 5, 4. Isso é número aleatório, gente. 9, 8 e 5. Algum de vocês que estão assistindo ao vídeo, vocês sabem quanto que é, que número que é esse aqui? É meio difícil, né? Mas vamos aí, eu vou tentar facilitar para vocês. Bom, para vocês saberem exatamente quanto que é, a gente separa de 3 em 3, sempre da direita para a esquerda. Então, primeiro, segundo, terceiro, põe um pontinho aqui. Primeiro, segundo, terceiro, põe outro pontinho aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Sempre o primeiro número da direita para a esquerda, a gente chama ele de algarismo das unidades, ok? O primeiro é algarismo das unidades, o segundo, algarismo das dezenas, que é o dezena que vem de 10, ok? E o 10 vai até o 99, perfeito? Aí vem o algarismo das centenas, o algarismo dos milhares, de dezena de milhares, de centena de milhares. Aí depois vem o algarismo de milhão, de dezena de milhão. Se tivesse mais um, de centena de milhão. E assim por diante, ok? Que número que temos aqui? Digamos que isso aqui seja o futuro salário de algum de vocês que está aí assistindo a esse vídeo. Então, seria 57.354.985. Não vou falar de reais não, hein? Eu não vou falar de dólar também não, é euros. É euros. Se você continuar estudando matemática e se empenhando,
É esse o futuro do salário de vocês. Bom, como eu disse que há os conjuntos naturais, e os conjuntos naturais, ele está no centro, que é o começo, como eu disse, ele é representado pelo N, ok? E aqui está o número 1, vou colocar com a caneta vermelha. Está o número 2, o número 3, o 4 e assim por diante, ok? Vamos lá. Esse é o conjunto dos números naturais. Agora a gente vai encontrar um conjunto também muito importante chamado o conjunto dos números inteiros, que ele é representado pela letra Z. Lembrando que toda vez que você representa um conjunto, ele tem um tracinho do lado. Veja aqui, o N, ele tem esse tracinho do lado. O Z, ele tem um tracinho aqui do lado. E quais são esses conjuntos, professor? Ele é os conjuntos que compreende o número, por exemplo, -1, -2, -3, -4 e assim por diante. Vamos lá? Depois, a gente vai encontrar os números. Antes de eu falar a respeito do número subsequente, que são os chamados números racionais, esses que eu chamei de números inteiros, assim como o número natural, ele também é representado da seguinte forma. Lembre que é o Z. O Z ele inclui tudo isso aqui. Quando ele aparece um Z com o chamado asterisco, ou seja, não tem o zero, porque aqui também está o zero, ok? Ou seja, este conjunto dos números naturais, ele está contido dentro dos conjuntos chamado inteiro. Entenderam aqui? E quando o Z, que é a representação do número inteiro, aparece com asterisco, então são todos esses números que ele vai de infinito, -3. Gente, eu estou escrevendo meio que em falso. Daí, -3, -2, -1. Como eu estou com asterisco, ele não vai o zero, ok? Aí já entra o 1. Sem o asterisco, aqui entraria o zero. Tá claro até aqui, gente? Agora, bom, na sequência, vamos falar de um outro conjunto, né? Que é o conjunto dos números racionais. Então, vamos fazer uma outra bolinha, porque, percebam, números naturais, aí depois vem os números inteiros, ou seja, os naturais está dentro do inteiro. Os números racionais, que é representado pela letra Q, ok? Com um tracinho aqui do lado, lembrando que o Q tem uma perninha aqui. Quais são os números que estão contidos dentro deste conjunto, chamado de racionais? São os conjuntos que podem e devem ser representados, por exemplo, por A sobre B, onde o A e B, eles são, por exemplo, o A, ele está dentro do Z, ou seja, são todos esses números, diferente de zero, e o B também diferente de zero, ok? Bom, além disso, lembrando que aqui eu só dei um exemplo dos números chamado inteiro, que não tem o zero, ok? Aqui eu só não dei sequência, tá? Tem um pontinho. Então, seria isso aqui. No entanto, a gente pode também trabalhar com o Z. Me desculpe estar voltando aqui, gente. É que eu acho importante. O Z positivo. Quais são os chamados conjunto dos números inteiros positivos? Então, são os números que estão contidos dentro do N. Ok? Mas aqui ele contém o zero. Também vai o 0, o 1, o 2 e assim por diante. Temos os inteiros negativos, que vai desde o infinito, menos alguma coisa, vamos dizer -2, -1 e 0, ok? Se aqui também tivesse um asterisco, o 0 não poderia entrar. Até aqui tá tudo bem, gente? Vocês entenderam? Bom, vamos lá.
A gente tem também outros dois conjuntos. Eu não vou muito me estender nisso aqui. Mas temos aqui os números irracionais, que eles... Deixa eu pegar um lápis aqui. Os números irracionais, eles estão, digamos aqui, nessa esfera aqui. E aí, por último, a gente tem os chamados conjuntos dos números reais. Ok? Esse é esse conjunto aqui. Aí tem os números reais, que é essa esfera aqui, que engloba todos esses outros conjuntos. Ou seja, o real, os números reais, ele subentende o conjunto Q, que é o racional, assim como os irracionais, o conjunto Z, que é o inteiro, e o conjunto N. Quais são os chamados números reais? Então, os números reais, ele... Ai, gente. Bom, pessoal, o vídeo vai ficar muito longo. E o professor pediu para gravar esse vídeo mais curto. Depois eu explico mais. Um abraço, uma boa tarde, bom dia, boa noite e até logo, pessoal.